A gravação. Tomar um café só para acordar. Esse é meu vício. Café. Mas é bom. Aí desperta, né? Mas para mim já não faz diferença. Eu tomo tanto café, cara. O pessoal fala assim: eu tomo café, eu não consigo dormir. Eu tomo café para dormir, entendeu? Uhum. Eu tomo muito, 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 muito café. Muito, mas muito de verdade. Assim, como diria o pessoal, eu tomo muito com força ainda. Porque é gostoso, né? Bom É, demais. Tem gente que fala que não gosta. Por exemplo, eu tomava muito leite. Eu tô com intolerância agora. Eu tomo leite, me dá mó dor de barriga e tal. E falaram que é normal, né? Desenvolver. Para mim, isso aí você desenvolvia essa intolerância à lactose quando criança e depois, adulto, você não ia ter esse tipo de problema. Tem. Eu, de uns 2 anos para cá, eu acho que eu comecei. E daí, tô só no meu cafezinho agora. uhum. Bom, Marcelo, olha só. Hoje a gente vai falar exatamente do programa, né, de filosofia para crianças, né, aquele programa que foi criado e que é utilizado aí em larga escala, em muitas escolas, em muitos países, em muitos locais. É claro que quando a gente fala de um programa de filosofia, ou de um programa, né, estabelecido, seja ele de qual disciplina for, existem alguns padrões que a gente precisa seguir, né, para que a gente caracterize essa participação no programa. Agora, quando a gente vai falar de filosofia, eu, de repente, eu vou trabalhar numa escola que não tem, né, implementado ou já estipulado, né, a participação nesse programa. O que eu posso fazer? Como eu posso fazer? Eu conseguiria trabalhar a filosofia para crianças fora desse programa? É possível? Eu acho que sim. Como? Nas comunidades, ou então assim, no bairros, né? Não, tá, tudo bem. Mas como seria, como você visualiza, por exemplo, um programa, né, de filosofia? Como você trabalharia na sua sala de aula a filosofia com as suas crianças? Passando trabalho, textos para ela explicando, né? Então, É, olha lá. É claro, a gente tem que ter um embasamento teórico, a gente tem que ter o conhecimento de causa, né, para fazer esse tipo de trabalho. Mas o mais importante é a gente pensar assim: se eu preciso aproximar a criança da filosofia, do pensamento filosófico, do entender o pensar, do ter o interesse, na verdade, pelo pensar, né, pelo buscar o pensamento, buscar soluções, buscar respostas, eu preciso, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, né, motivar essa criança para se aproximar disso. Eu costumo dizer o seguinte, que nós na educação, a gente precisa trabalhar através de exemplos. Nós educamos através do nosso exemplo. Então, se eu não sou um professor que tenho essa característica de buscar as respostas, de desenvolver o pensamento filosófico, de me atualizar, estar ativo, participativo, é claro que essa impressão eu vou transmitir aos meus alunos. E ao transmitir a eles, eu incentivo ou não a continuidade disso. Então, é muito claro. Por exemplo, eu dou aula na Escola Monteiro Lobato há 26 anos. E é claro, eu tenho uma característica minha de aula que é diferente dos outros professores, mesmo os professores da minha área, né? Então, hoje, somos lá 6 professores de educação física
E cada um tem uma característica diferente. As turmas que estão comigo, as turmas com as quais eu trabalho diretamente, têm uma característica diferente, por exemplo, das turmas que trabalham com um outro professor lá que chama Francisco. Por quê? Porque a turma acaba absorvendo, né, algumas dessas características. Então, por exemplo, tem turmas minhas que são extremamente agitadas. Aí você vai olhar a professora da sala, é uma professora mais ativa, mais agitada, que não deixa a criançada parar. Então sabe, estímulo atrás de estímulo. Tenho turmas mais calmas. Aí você pega, você vê que é uma professora que é mais calminha, que fala mais devagar, que tem o tempo e a organização dela diferente para tudo que ela vai fazer. Então é natural, né, que essas características elas sejam transferidas, transportadas e absorvidas pelos alunos quando eles vão fazer alguma coisa, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, uma característica que pô, eu gosto muito disso, né? De fazer a criança ser mais ativa na minha aula. Então, eu incentivo muito os processos de criatividade. Eu incentivo muito os processos de autonomia da criança, de buscar respostas adequadas para uma situação, problema que ela está resolvendo na aula. Então, o que seria? Por exemplo, eu dou um exercício com bola e falo para ela, ó, o seu objetivo é acertar a bola naquela cesta que está lá no alto. Pronto, acabou a instrução. A partir dali, eu vou dar a liberdade para essa criança que ela busque a melhor maneira de fazer isso. Muito provavelmente, ela vai chegar para mim e vai falar assim, tio, como que eu vou fazer? Eu faço assim, não sei. Como você pode fazer? Então, quando ela me faz uma pergunta e eu devolvo para ela uma outra pergunta, ou eu devolvo a mesma pergunta para ela, o que eu estou incentivando? Lembra que a gente falou na primeira aula? O que move o mundo? As perguntas, né? E as respostas. Quando eu passo a Verdade. pergunta para ela, o que eu estou fazendo? Estou fazendo o mundo dela A resposta, ela girar, responder. se mover. Então ela Girar. tem que ir atrás da resposta. Ela vai precisar tomar alguma atitude, pensar em alguma coisa, fazer alguma ação que vai resolver aquele problema que é o dela. Pode ser uma resposta criativa, pode ser uma resposta inédita, melhor se for. Pode ser uma resposta construída, que ela vai olhar alguém fazendo e vai fazer igual? Pode. Qual é a vantagem disso? Existe alguma vantagem dela usar alguma resposta já pronta? Ou não? Existe, mas eu acho que ela vai criar a resposta dela, né? Então, o ideal é que ela crie. Mas se ela usar uma resposta já pronta, não tem problema, né? Por que não tem problema? Porque se essa resposta supre a necessidade dela em relação a essa situação, problema, ela encontrou o meio. E vamos lembrar, o nosso cérebro, ele é o nosso órgão que mais gasta energia. Por quê? Porque ele não para. No momento nenhum ele para. Durante toda a nossa vida. Então ele precisa de muita energia. Para criar uma resposta, para buscar alguma solução de problema, é lógico que ele gasta mais energia ainda. E o que ele vai tentar? Vai tentar não gastar essa energia. Então, esse processo como um todo, ele é muito interessante porque todo o conhecimento que a gente tem, toda a experiência que a gente tem, está gravado na nossa memória. Beleza? Beleza. Quando eu me deparo com uma situação nova, o meu cérebro faz o quê? Vai buscar nos arquivos, vai buscar na memória possíveis soluções para aquele problema, coisas que eu já fiz, coisas que eu já vivi que podem solucionar aquele problema. Se ele encontra,
é essa ação que ele vai tomar. Por quê? Porque daí ele não precisa gastar nem tempo nem energia para pensar numa nova resposta. Simples assim, né? Então, Bom dia, professor. bom dia, Doroteia, tudo bem? Vamos tomar café? Tava tomando Tudo... café aqui Ai, agora. professor, faz isso não, tô com vontade mesmo. Faz tempo que eu Nossa, tomo tá café. bom, hein? Café com canela, chique que eu faço aqui. Metido. Parabéns, Doroteia. Feliz dia dos professores, viu, amor? Não sou metido não, amor. Sabe o que que é? É Tô que eu gosto brincando, professor. de novas... Não, é que eu gosto de novas experiências. Por exemplo, Ah, eu falaram também. para mim que café com baunilha também é bom, mas não pode ser essência de baunilha. Tem que Ah, ser as gotas de baunilha pura. Eu não sei onde eu compro isso. Um dia eu vou achar, né? Aquela essência normal que a gente acha no supermercado, falaram que não fica bom, não. Mas eu estou procurando. A gente vai procurando até encontrar. Sem, sem preguiça, né? mas parabéns pelo senhor, para o senhor também, viu? Obrigado, muito obrigado. Que seja um dia maravilhoso, como todos serão. Sim, será, né? A gente tem que fazer. Na verdade, Doroteia, a gente precisa entender o seguinte: nós temos a possibilidade de fazermos o nosso dia maravilhoso a cada dia. Então, Sim. lembra da historinha do acordar que eu falei para vocês, né? Ah, Eu defino a cor do meu dia. Então, quando o Papai do Céu me permite acordar, o que que ele faz? Né? Ele me dá o direito de dar a cor que eu quero para o meu dia. Então, acordar significa dar cor ao meu dia. Então, eu posso fazer do meu dia o dia mais colorido e mais bonito do mundo. Só depende de mim. Só depende de eu acreditar nisso. Se eu quiser acordar, sabe? Tinha um desenho que tinha uma hiena que ela para tudo ela falava assim: ó dia, ó azar, não era assim? ah, Se eu acordar todo dia me lamentando como essa hiena fazia, é claro que o meu dia não vai ser maravilhoso. Mas se eu acordo e começo a ver tudo que tem de bom no meu dia, né? Apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar de estar chovendo, apesar do sol estar muito forte, eu faço o meu dia melhor. Então eu preciso enxergar o que tem de bom no meu dia. Por isso que todos os dias, né, o que a gente tem hoje, ele é presente. O que que é presente? Presente é aquilo que você tem de melhor que você entrega ao outro por um motivo especial. Papai do Céu todo dia nos dá um dia de presente. O passado, o ontem, passou, já foi, a gente não pode mudar. O amanhã, a gente nem sabe se vai estar aqui, né? É futuro. Então, a gente precisa viver o presente, ou seja, o dia de hoje, e dar a ele a cor mais bonita que a gente pode dar. Só depende da gente. Chique, né? chique. Filosofando logo de manhã. Nossa. Depois de 2 semanas de férias? Férias mais ou menos, né? A É. gente trabalha bastante. A gente só não se viu, mas eu É. tenho certeza que vocês trabalharam bastante, fizeram a, a- as Assistimos atividades em palestra pra caramba. casa, assistiram palestra, tiveram várias atividades, né? É. Que são aí para o crescimento de vocês. Tiveram férias de mim, não tiveram que ficar me aguentando até altas horas, mas vale a pena. Dá um pouquinho de saudade. Aí é bom, Ai, porque dá daí muito, vocês professor, porque aparecem. falar é muito bom. Poder conversar, então, com o senhor é melhor. Mas vai ser melhor a hora que ficar presencial. Ah, verdade. E em breve, se Deus quiser, né? Ah, Eu tô velhinho, já tomei a minha terceira dose, a dose de reforço, ano ah. que vem, né? E agora eu tô potente, que vem. Ah, Tira uma dúvida, então, professor, porque eu estou em dúvida nisso. Eu tomei AstraGen e depois eu tomei aqui no caso do idoso, da Era Pfizer. hum. É, eu acho que é isso mesmo que fala. Eu tenho que tomar uma terceira dose? Então, olha só, nós que trabalhamos na área da saúde, a gente teve uma terceira dose. Por Ah, quê? Porque como a gente tomou lá no começo,
a gente tomou a Coronavac, eles deram agora, eu tomei a Pfizer também. Os idosos, né, acima de 70 anos, eu acho, também tiveram a terceira dose. Todos nós teremos, só que vai ser também escalonado. Dos protocolos, das diretrizes, é que essa dose de reforço, ela é uma dose menor, né, uma quantidade menor, porque, se eu não me engano, foram 5 ml que a gente tomou na primeira e na segunda. E nessa terceira foi uma dose de reforço que foram 3 ml. Só que assim, você só toma essa dose de reforço no mínimo 6 meses depois da segunda dose, Ah, entendeu? isso. Porque eu acho, né, posso estar enganado, mas eu acho que essa vacina, ela vai ser mais ou menos como é aquela H1N1. A gente vai tomar anualmente, Ah, tá. entendeu? Por quê? É. Porque tem as variantes. Então, eles vão fazer as atualizações da vacina, como faz a da H1N1, né? E eles vão fazendo, e por isso a gente toma todos os anos, Hum, tá? Eu acredito que é uma vacina que vai entrar aí no nosso quadro vacinal é, permanentemente, constantemente. eu Então, ouvi esse comentário mesmo, mas é, não tinha entendido dessa forma. então essa foi a forma que eu entendi, tá? Pode ser que eu esteja enganado, não sei. Não, se você fala assim, ah, mas o professor falou, eu nego, né? Ah, mas está gravado, eu continuo negando mesmo gravado. Por quê? Porque a gente sabe que essas coisas mudam, né? Muito, e tudo vai depender de qual vai ser, né, a ação da vacina e a quantidade de variantes que vão estar aparecendo ou não. Então, por exemplo, se a gente conseguir cessar, né, esse processo do aparecimento de novas variantes, pode ser que a gente não precise mais essa vacina assim com tanta frequência. Pode ser que ela fique mais espaçada e tal. Então, tudo vai depender aí do que os estudos vão mostrar no decorrer do processo como um todo. Mas como 2 anos ainda é muito novo, a gente fica um pouco nessa dúvida. Então, é importante estar ligado no que, né, nas notícias que vão aparecendo e nos estudos, e a gente ir se vacinando e se cuidando. Fala, Marcelão. Ai, nada não. Ah, tá, eu achei que você ia falar alguma coisa. Então, vamos lá. Como a gente vai falar hoje dessa ideia do programa de filosofia para crianças, olha que legal. A gente tem já um programa estabelecido, né, bonitinho, que a gente já conhece, a gente já falou dele um pouco aqui e vai continuar trabalhando com ele. Então, olha lá. No final do século XIX, né, e no início do século XX, os movimentos escolares progressistas, eles aconteceram em vários países, né, inclusive aqui no Brasil. E esses movimentos progressistas, eles traziam como uma proposta, né, tinham propostas de novas práticas educacionais. E essas práticas, elas tinham qual objetivo? A formação integral das pessoas. Então tem gente que fala assim, professor, mas isso é o que a gente fala hoje. Sim, só que isso começou lá atrás, né? A gente está já no século XXI, com uma série de adaptações, com uma série de mudanças, com muitas evoluções na educação, que aumentam a velocidade, né, da transmissão aí do conhecimento, potencializou para a gente, né, a busca de conteúdos. O professor, ele teve que mudar aí um pouquinho a característica e o posicionamento dele em relação a essa, como eu vou dizer, essa nova forma, né, de, de trabalhar, de ensinar, de transmitir o seu conhecimento. Por quê? Vamos pensar no seguinte.
quais eram as fontes de informação que a gente tinha 20 anos atrás? Livros, jornais, o próprio professor, né, que era o detentor de todo o conhecimento e nos transmitia, né, e enciclopédias e tudo mais. E hoje? Hoje, a gente tem na internet, a gente tem na rede, todas as informações que, por exemplo, eram muito mais difíceis da gente conseguir. Então, se eu precisava fazer uma pesquisa, de repente, sobre os povos australianos, né? O que eu tinha que fazer? Não tinha internet. Se eu não tivesse uma enciclopédia na minha casa, se eu não tivesse uma revista, um livro que falasse sobre isso, eu tinha que ir buscar. E eu buscava como? Perguntava para as pessoas do meu ciclo de amizade se eles tinham. Se ninguém eu tivesse, eu ia buscar uma biblioteca pública ou uma biblioteca de uma universidade privada, né? E chegava lá, muitas vezes, nem todas as peças desse acervo poderiam ser retiradas, então, de repente, uma enciclopédia, eu não poderia fazer o empréstimo para pegar, levar para minha casa, ler com calma, estudar, fazer um resumo, né? O que eu tinha que fazer? Tinha que fazer isso tudo dentro da própria biblioteca. Então, eu precisava procurar de uma forma diferente. Hoje, eu abro o Google, ponho lá o que eu quero e ele vai trazer para mim uma série de informações. Muita coisa, né? Aí o que eu tenho que fazer? Eu preciso filtrar, eu preciso selecionar o que realmente é relevante e é de interesse para o meu estudo, para a minha pesquisa, dentre todas aquelas opções que, por exemplo, esse site de busca, né, o Google ou qualquer outro site de busca vai me oferecer, vai me entregar. E qual fica o papel do professor nesse processo? Se o aluno está indo buscar, se o aluno olha todas aquelas opções, qual é o papel do professor? É de orientar eles, porque o Google está ali, tem muita informação para eles absorver. Só que às vezes tem informação demais e às vezes eles não têm aquele conhecimento de buscar nas fontes certas. Aí eles Qualquer informação serve. Exatamente isso. Então, essa mediação do professor, ela é muito importante porque, ao orientar o aluno o que ele pode buscar de melhor, ao ensinar o aluno a entender, né, o processo de leitura, entendimento e avaliação do que é mais relevante, o professor faz o quê? Né? Ele entrega para o aluno, né, a possibilidade, ele transfere ao aluno a responsabilidade de analisar de uma forma bastante coerente o que é importante dentro da pesquisa dele, dentro do que ele está buscando. Será que isso que você trouxe de informação, que você pegou lá na internet, atende à necessidade da sua pesquisa? Responde à pergunta que está sendo feita em relação ao que eu pedi para você? Então, esse senso avaliativo, ele é muito importante ser desenvolvido, né? Então, ter essa habilidade de filtragem, de leitura, de interpretação, de avaliação do resultado é muito importante. Ah, professor, então em uma aula eu consigo resolver tudo isso e pronto, está feito o meu trabalho. Será que é assim mesmo? O que vocês acham? eu acho que está certo, é isso mesmo. Aprendeu uma vez, acabou, não precisa aprender mais? Não, tem que aprender sempre, né? Eles têm Bom. que Ufa, assustei aqui agora. gente Tem nunca até sabe um vídeo que eu recebi uma ali. vez.
tem que estar estudando. Exatamente. E Eu por recebi mais um que vídeo você uma vez. estude, com o tempo Ah, você esquece tudo. por que que a gente esquece, Marcelo? Eu não sei, mas tipo assim, você estuda, 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 aí depois com o tempo você esquece, eu acho que é porque não pratica, né, direito. Ou então por causa que só aprendeu naquele momento ou aprendeu só para passar. Na verdade, você não aprendeu, você só memorizou, né? Exatamente. Olha lá. Quando a gente fala no processo de aprendizagem, a gente precisa entender o seguinte: as coisas só se tornam significativas para a gente a partir do momento que elas mexem com as emoções, tá? Então, o professor ele precisa ter a sensibilidade de transmitir o conhecimento, de criar, né, situações onde o aluno vai ser protagonista da sua própria aprendizagem. Porque quando ele está nessa posição de protagonismo, ele vai serão criadas situações que vão mexer com a emoção desse aluno. E esse mexer com a emoção desse aluno vai criar um espaço na sua memória de longa duração para aquela informação. E como mexeu com as sensações, com os sentimentos, existe um caminho para acessar isso, para você buscar essa resposta, esse exercício, essa atividade que você criou lá no seu acervo, né, na sua memória, e trazer para o seu momento. Então vamos pensar no seguinte: quando eu tenho o desenvolvimento dessa habilidade, eu preciso mexer com a emoção. O que é mexer com a emoção? É fazer com que aquela ação, aquele movimento, aquele exercício, aquela leitura torne-se permanente na minha memória. Então vamos pensar. Quem aqui sabe andar de bicicleta? Além de mim. Eu sei. Você Então, sabe. eu andava bastante, só que hoje em dia eu não ando. Só que se eu for subir para andar, eu ando normal. E por que você consegue andar normal? Acho que porque a gente aprendeu, a gente não esquece, né? É igual como se fosse o estudo, eu tô entendendo. Então, você aprende realmente de verdade, você não vai esquecer. Agora, então, você vai só memorizar para passar ou para fazer a prova, aí você acaba esquecendo, né? Então, o estudo tem que fazer sentido para você. Isso aí, muito bem, Marcelo, exatamente isso. Você precisa fazer as coisas fazerem sentido, né? Para que você consiga ter uma forma de ir buscar na sua memória esse conhecimento. Então, quando a gente fala da construção do conhecimento, do processo de aprendizagem, a gente sempre tem que ter a ideia dessa continuidade. E lembrando que toda e qualquer informação nova, ela vai ser confrontada, ela vai ser comparada às informações que eu já tenho anteriormente. E a hora que eu consigo unir as informações anteriores com as novas informações, eu construo um, um processo, na verdade, de aprendizagem melhor. Então, se eu estou construindo, eu estou colocando nesse processo a relevância, a importância e a comunicação desse novo conhecimento. Parece fácil quando a gente fala, parece muito fácil, tá? Mas será que é tão fácil assim? Eu garanto para vocês que é, desde que eu me empenhe, que eu tenha a preocupação e a atenção, né, de
como eu vou dizer, a preocupação de desenvolver isso. Esse é o grande segredo do negócio. Então, se eu vou pensar em desenvolver habilidades para ter uma vida coletiva, para viver em grupo e tudo mais, eu preciso pensar no quê? Em alguns contextos. Então, ó, vamos lá. Um movimento que merece destaque, né, no Brasil foi o movimento Pioneiros da Escola Nova, né? Esse movimento é um movimento nacional e ele surgiu, né, nos Estados Unidos e tem os fundamentos na teoria de John Dewey. Eu não sei ler o nome desse cara, tá? Eu acho que é isso. Mas vamos lá. Então, diga. Nada. Olha lá. Em 1964, né, com a instauração do regime militar, o foco para a educação deixou de ser progressista e libertador para se concentrar na ideologia de capital humano. Sendo assim, a escola não deveria perder tempo formando sujeitos autônomos e que refletissem sobre as suas próprias vidas, propondo mudanças e melhorias sociais. Pelo contrário, o objetivo, né, de treinamento, a escola se tornou tecnocrática. O que isso quer dizer? Né? Quando a gente fala do pensamento filosófico, a gente sempre vai falar de sujeitos, né, de pessoas que vão buscar respostas, pessoas que vão procurar, né, a própria autonomia. Isso é bom? É bom. Na verdade, é ótimo. Só que tem um detalhe muito importante. A gente tem que entender, né, que muitas vezes todo o nosso trabalho, né, ele precisa de técnica, ele precisa de treinamento, ele precisa de uma base teórica e uma formação prática para esse desenvolvimento. É de todo ruim a gente pensar, né, em modelos já existentes, em técnicas já existentes, para que eu consiga me desenvolver? O que vocês acham? Eu acredito que não. Porque penso eu que é necessária aquela. Eu fico pensando nessa coisa da repetição, né? Para que eu muitas vezes entenda. E querendo ou não, a gente vive num contexto que nós vamos ter que muitas vezes pensar também nesse lado técnico de trabalho. Não sei. Olha lá, vamos lá. Quando a gente fala dessa técnica e quando a gente pensa no regime militar, né, o que aconteceu quando foi instaurado o regime militar? Os militares, né, por natureza, eles têm uma disciplina e uma rigidez em algumas condutas que são muito fortes, Sim. ok? Então, por exemplo, o respeito à hierarquia, o respeito à ordem unida, né, que a gente fala. Então, o comando dessa hierarquia, ela precisa ser respeitado, né? Então, quem está abaixo nos escalões da hierarquia precisa obedecer os altos escalões. Perfeito. Ah, mas isso é um problema, professor, porque daí a pessoa quer mandar. Aí já não é um problema do regime militar ou da disciplina desse regime. O problema é o ser humano que está comandando, né? O posicionamento não humilde, né? Com falta de humildade do outro. Então, por exemplo, nós temos uma posição hierárquica dentro da sala que precisa ser respeitada. Então, o professor,
ele tem uma posição hierárquica superior à dos alunos. Tudo bem? Ok. Mas só por essa posição, eu tenho o direito, por exemplo, de não ouvi-los, de não observar as opiniões ou posicionamentos de vocês? Só por isso, se a gente for pensar na hierarquia, eu teria, certo? Eu poderia muito bem falar assim, ó, quem manda aqui sou eu, a última palavra é minha, eu falei sim é sim, eu falei não é não, e acabou. Só que nós, professores, enquanto formadores de opinião, o que a gente procura, o que a gente tenta? Dar voz aos outros. Então, ao respeitar que você... Professor, eu estou tendo interferência. Peraí, eu vou parar de... Não estou escutando. Aí, melhorou? Melhorou. Ah, agora sim. Então, volto aqui a compartilhar. Peraí. Já estou voltando. Então, quando eu falo isso, o que acontece? Olha só. Eu poderia muito bem, enquanto professor, falar isso, né? Quem manda aqui sou eu, Doroteia, você não pode falar mais nada. A minha opinião é que vale, a minha verdade é a verdade absoluta. Ponto final. Isso seria uma forma de criar em você a autonomia? Seria uma forma de criar em você ou ajudar você a desenvolver o seu pensamento, a sua opinião? Não. Porque eu estou impondo para você a minha autoridade. Aí, nesse momento, ela deixa de ser autoridade e passa a ser autoritário. Uma coisa é eu conquistar a autoridade, ou seja, conquistar a admiração e a confiança das pessoas que são as minhas ouvintes, né? Me estabelecendo como uma autoridade no assunto, porque eu tenho argumentação, eu tenho conhecimento de causa, né? Do caso e tal, ou eu posso impor as minhas ideias, independente se elas são corretas ou não, e daí, ao invés de ser uma autoridade, eu estou sendo autoritário. Porque não é que eu convenci você que eu tenho razão, né? Eu me impus perante você através da força, através de uma ameaça, por exemplo, vou tirar sua nota se você não escrever o que eu estou falando, se você não entender da forma como eu quero. Então, essas atitudes de autoritarismo é diferente da conquista da autoridade. Entende? É uma linha muito tênue, né, entre uma coisa e outra. Então, se eu tenho essa educação, então a gente começa a entender o seguinte, ó. No Brasil ainda se valorizava, né, essa educação tecnocrática. Mas em outros países, em especial a França, as teorias de sociologia, né, sociológicas, elas iam, né, até a escola como uma reprodutora de sistemas de dominação social. Então, o que acontece? Se eles fazem isso, eles têm uma organização, uma estruturação da escola cada vez mais burocrática. Então, o que acontece? Eu começo a entender, né, que a burocracia ia, de certo modo, atrapalhar o desenrolar, o desenvolvimento, a proposta de seguir, né? Quando que a burocracia nos atrapalha? Ou quando não, desculpa, como a burocracia nos atrapalha?
Quem for falar tem que liberar o microfone, que eu mutei todo mundo. Ou a burocracia não atrapalha? Eu que estou viajando e estou, como dizia meu pai, procurando pelo em ovo. Eu acho que atrapalha sim, professor, só que eu não sei como. Mas eu acho que a burocracia atrapalha, assim, como já falou, de impor, né, regras para ser seguida. Isso. E assim, e às vezes regras que não têm nenhum cabimento, né? É, Por exemplo, quem já tentou abrir um processo na prefeitura para alguma coisa, qualquer coisa. Por exemplo, para fazer uma festa do Dia das Crianças na rua da sua casa, você quer que fechar a faça o rua. fechamento de trânsito, porque quer o apoio, né, da Polícia Militar, dos agentes de trânsito, da Guarda Civil Municipal, da Polícia Militar não, porque não tem nada a ver com a Prefeitura, mas da Guarda Civil Municipal, quer um aparelho de som que a Prefeitura vai emprestar, uns brinquedos, porque você quer fazer a festa para criança que você conseguiu, por exemplo, um patrocínio num grande supermercado, e eles vão dar lanche para a criançada, vão fazer bolo, não sei o quê, e você quer fazer essa festa. Vocês têm ideia de como isso vai funcionar? Pensa fora da pandemia, tá? Agora da pandemia nem iam autorizar. E vai rolar um processo bem grande. E eles vão ter que analisar, vai ir para fora, para voltar. Aí é mó processão, demora bastante. Eu acho que tem que pedir bem antes, né? Isso. Você tem que se programar bem antes da festa. O processo é mais ou menos assim, ó. Pelo menos 30 dias antes da festa, você tem que ir na prefeitura, lá no setor do protocolo, vai protocolar um pedido, por exemplo, do fechamento de rua. Isso vai para uma análise no departamento de eventos oficiais. Do eventos oficiais, vai para o departamento de trânsito, que vai autorizar ou não. Autorizou, volta para o departamento de eventos oficiais. Aí eles vão mandar para o departamento de mídias para ver se eles têm o som para emprestar. Vai mandar para a Secretaria de Esportes e Lazer, para esporte de qualidade de vida, na verdade, para emprestar os brinquedos, para contratar pessoal que vai cuidar dos brinquedos, que vai aplicar atividade. Aí volta. Dali, autorizado, vai para a Secretaria de Serviços Municipais para conseguir o empréstimo de um caminhão para transportar esses brinquedos. Aí tem que fazer a solicitação de, de horas extras, se for o caso, para o motorista do caminhão e para o ajudante que vai ajudar, que vai estar lá para carregar e descarregar o caminhão. O ajudante que vai ajudar foi forte, né? Doeu o ouvido. Para o ajudante que vai fazer lá, né, o carregar e descarregar o caminhão. Então, vários processos, como o Marcelo disse, coisas que vão demorar muito, porque o responsável tem que ler, analisar, avaliar, assinar, autorizar ou não, Aqui volta. não é só uma pessoa envolvida, tem muita gente por detrás, né? Muita gente nos bastidores, aí é que tá, né? E às vezes, as pessoas, por não conhecerem esse processo, acham que é má vontade de quem não fez. Acha que está demorando muito porque a pessoa não quer trabalhar. Não. É que são várias pessoas envolvidas, vários setores, né, do poder público envolvidos, né, setores diferentes do poder público envolvidos, e cada um tem as suas demandas, cada um tem as suas prioridades. Então a gente precisa entender isso, porque quando eu falo na escola, não é diferente. Essa estruturação de, por exemplo, pedidos de compra de material, de deslocamento de turma, de uso de espaço, tudo isso vai mexer com a rotina da escola, vai mexer com os padrões que já estão estabelecidos e acontecendo de forma clara e segura. Então, a gente precisa entender isso. Tudo bem? Aí depois, a gente fala assim, que aqui, né, entre 1960 e 70,
Alguns educadores, em contrapartida, né, a essa realidade, tentaram desenvolver uma escola mais autônoma e crítica, com raiz no pensamento marxista e fundamentação na teoria do materialismo histórico. Esses experimentos, né, eles aconteceram em vários países ao mesmo tempo, sendo que uma das manifestações mais marcantes foi a que ocorreu na França e ficou conhecida como Maio de 68, demonstrando o limite da tolerância da sociedade e dos educadores com situações a que eram submetidos. Então, olha só, o que foi esse Maio de 68? Foi tipo uma manifestação organizada contra, né, uma série de coisas que aconteciam, né, e que as pessoas achavam erradas. Galera, o que vocês entendem como uma manifestação que pode ser, vamos dizer assim, que vá contra, né, ao que a gente vá contra não, que vai mostrar o limite das pessoas, né, em relação à sociedade e aos educadores. O que vocês acham que pode ser isso? Ou como vocês acham que pode acontecer isso? Por Ai, exemplo, fala, Marcelo. não, eu não sei se está certo. É que eles estão buscando o direito deles, melhor assim situação assim de trabalho, ou melhor situação para eles. Aí eles estão buscando os direitos deles, né? Exatamente. Então, E daí, o que acontece? Se eu estou fazendo uma manifestação para pedir, para solicitar, né, para buscar novas condições para mim, isso é válido. O que eu acho que não é válido? Atitudes de violência. Se a gente está falando de educação, né, eu, enquanto professor, vou lá e vou fazer a depredação de um órgão público, de uma escola, vou quebrar vidro, vou quebrar carteira. Que exemplo eu estou dando para o meu aluno? Então, quando a gente fala assim, não, os professores têm que fazer greve para exigir melhores condições de trabalho e tudo mais, concordo. Só que, será que a greve realmente é necessária? Será que o prejuízo que você causa ao aluno, enquanto você está, por exemplo, nesse período de greve, não é pior para você recuperar depois do que você fazer um outro tipo de manifestação, um outro tipo de solicitação, ao invés da greve? Eu tenho que pensar assim, eu não sei, tem hora que eu me acho romântico demais e iludido demais, né? Na forma como eu acredito na educação. Porque a gente sabe que a educação, como toda e qualquer outra área, né, ela apresenta problemas, ela apresenta falta de reconhecimento, tem um monte de coisas, né, que a gente poderia estar listando aqui. Mas isso tudo vai influenciar de que maneira o trabalho? Isso tudo vai modificar como o trabalho. Então eu tenho que pensar nisso. Aí a gente vem para cá e entende o seguinte, ó. Em 1960, né, o Lippmann, ele faz o Programa de Educação para o Pensar, Filosofia para Crianças. Esse programa, né, ele é inserido num contexto de discussão pedagógica que tinha como base alguns teóricos, Charles Peirce e John Dewey. Mas o Brasil, né, estava sob um governo ditatorial. E tal programa só foi introduzido aqui na década de 80, com
com a abertura da democracia e a conquista de uma nova Constituição Federal, né, em 1988, permitiu que isso acontecesse. Então, se a gente fala em democracia, a gente fala o quê? Em dar voz a todos, com a mesma importância, com o mesmo peso, né, essa voz, e com a possibilidade de ser ouvido. Galera, quando eu penso nessa possibilidade de ser ouvido, é aqui que eu proporciono, que eu possibilito a maior e a melhor chance de desenvolvimento do ser humano. Por quê? Porque ao ser ouvido, eu consigo fazer o que mesmo? Expressar o meu sentimento, né? O meu critério de valores. Isso é muito importante porque se eu não me posiciono perante situações do cotidiano, situações simples, como que eu vou conseguir me posicionar diante de situações complicadas, mais complexas, onde eu vou depender da aprovação ou do posicionamento do outro para dar continuidade no meu trabalho? Eu preciso pensar nisso. Eu preciso buscar nas pessoas próximas a mim a possibilidade de troca de conhecimento, de troca de experiências, né? Para que cada um tenha a chance de ampliar o seu acervo de conhecimento. Por exemplo, se eu pedir agora para vocês fazerem uma redação curta, 5 linhas, tá? Sobre tudo que a gente falou agora. E falar para vocês assim, ó, mas vocês entre vocês não podem conversar. Vocês só vão escrever sem conversa entre vocês e vão me entregar daqui a 10 minutos. Com toda a certeza do mundo, nessa redação aparecerão momentos em que vocês vão estar muito atentos à explicação, momentos onde vocês vão estar muito eufóricos e ansiosos para ir buscar o material que pode ser usado, porque o que eu fiz? Eu não dei essa possibilidade para vocês, né? E fiz propositalmente. E vou buscar também a estratégia que eu posso usar para ter uma certa vantagem. Então, tudo, se a gente for pensar, precisa ser desenvolvido anteriormente para que eu chegue ao local de execução sem nenhuma dúvida. Tudo bem? Aí, olha lá. Então, a partir dessa Constituição de 1988, né, a escola brasileira passa a acompanhar as experiências educacionais implantadas por outros países, como a matrícula obrigatória nos anos iniciais da escolarização e garantir o direito de ensinar aos professores, né? Nesse cenário surge a necessidade da criação de uma lei de diretrizes e bases, né? Que contemplasse todas essas ações, essas novas perspectivas, na verdade, e iniciativas pedagógicas a fim de unificar o ensino no país. Então, olha lá, se eu tenho, a partir de 88, uma lei que rege a educação nacional, o que eu, profissional, preciso seguir, preciso conhecer, preciso ter certeza do que está sendo falado para mim. Como que eu faço isso? Na verdade, eu preciso primeiro
conhecer essa lei. Eu preciso estudar essa lei. A partir dela, aí eu vou buscar alternativas, como está aqui. Então a gente começa, ó. Profissionais estudiosos dos diversos níveis de ensino realizaram conferências, congressos e propuseram a construção democrática de tal lei, redigindo coletivamente um documento. Mas o Congresso Nacional aprovou a Lei Darcy Ribeiro. A nova LDB, dentre muitas outras coisas, né, previa uma base comum curricular. Então, essa base comum curricular, ela é muito interessante porque imagina o seguinte, eu moro lá no sul, perto de Pagé, lá embaixo, lá no interiorzão do Rio Grande do Sul. Meu pai é militar, então eu estudo. Opa, parei de estudar, já voltei. Isso, me ajuda aí. Aí, eu tinha condições, né, enquanto estudante, de estar no 9º ano, terminando no 9º para ir para o ensino médio. Só que, de repente, meu pai era militar, né, como eu falei, estava lá no sul, ele teve que mudar de local e a gente foi lá para o Nordeste. Eu chego no Nordeste, vou entrar na escola, o currículo é totalmente diferente. As matérias, a carga horária, o que foi ensinado. E por conta disso, eu não vou poder fazer essa prova para ir para o ensino médio. Eu perco um ano. É justo? Não, não é. Agora, se eu tenho essa base comum curricular, eu sei que de norte a sul do país vão estar sendo trabalhados os mesmos conteúdos. Pode ser que não da mesma forma, porque isso aí é estratégia do professor. Mas, se eu tenho o conteúdo igual, eu posso me mudar, por exemplo, de estado e dar continuidade no meu trabalho sem sofrer nenhuma complicação. Tudo bem? Aí, logo após, né, essa promulgação da Lei de Diretrizes e Bases, da LDB, né, o Ministério da Educação foi lá e publicou, em 97, os parâmetros curriculares nacionais, que traziam orientações e objetivos específicos para os 4 primeiras séries da educação fundamental, identificando algumas habilidades necessárias para que a formação do cidadão ético, para a formação de um cidadão ético e participativo. Então, olha lá. O que são habilidades, galera? Quem pode conceituar habilidades? Eu acho que é aquilo que você sabe fazer melhor, né? Ou que você se destaca bem em alguma coisa. Alguém concorda ou discorda? Quer completar? Não quer falar nada? Acho que sim. Olha lá. Quando eu falo de leitura, qual habilidade eu preciso desenvolver para ter uma boa leitura? Atenção e gostar também de ler, né? Atenção e gostar de ler. O que mais? Paciência, né? Por quê? Calma. Por quê? Porque tem livros que são bem grandes. Aí você começa a ler, aí depende a pessoa que não tem muita paciência, aí joga para lá e fala, ah, cansei, não quero mais ler. Ou então ter calma, assim, para você ler o livro, para você reler de novo, para entender, né? Isso, beleza. Então, Sim. você falou uma outra habilidade aí agora no final, sem saber que ela é habilidade. Entendimento. Uhum. Eu tenho que ter uma atenção especial voltada à minha leitura, né? Para que eu consiga entender e compreender o que eu estou lendo. Porque senão também se torna uma leitura rasa, sem objetivo. Tudo bem? Aí eu tenho, depois que foi lançada, né,
a Lei de Diretrizes e Bases, o geralzão, foi lançado também em 2013 Direitos e Currículos Nacionais Gerais da Educação Básica. Esse documento ele tinha, além das habilidades, né, que precisam ser trabalhadas, ele tinha referência à diversidade e à pluralidade da população brasileira, levando em conta, né, suas características especiais, como a composição do, do currículo como um todo. Por quê? Eu preciso entender, né, que o Brasil é um país de dimensões continentais. A cultura aqui ela é muito diversa, né, muito diversificada. Então é só olhar os sotaques. Tem gente que sai do sul e vai para o nordeste, para o norte, que não consegue se comunicar. E os dois falam português. Será que não dá certo? É porque a forma de falar é diferente, né? De cada estado. A forma de falar, a velocidade ao falar, a altura ao falar, a atenção que se presta enquanto o outro está falando. Tudo isso são possibilidades e observações que devem ser feitas para que eu melhore essa minha qualidade. Tudo bem? E aqui, no final da década de 2010, iniciou-se uma nova discussão sobre que reformas à educação, né, e uma base. Desculpa. A discussão foi sobre as reformas na educação e na Base Nacional Comum Curricular. Essa base, né, ela foi elaborada exatamente para apoiar essa reforma. Então, o que acontece? Muita gente da sociedade civil, educadores, pesquisadores e técnicos em educação, participaram dessa elaboração da Base Comum Curricular, né, Base Nacional Comum Curricular. E aqui, ela foi implementada, ela foi adaptada em todo o Brasil em 2019. Alguns professores apresentaram muita dificuldade de entender essa base. Por quê? Porque, assim, infelizmente, muitos profissionais, e não são só os mais antigos, tá? Eles se acomodam muito rápido. Eles nos dão a impressão, nos dão a noção de não querer, né, estar desenvolvendo ou entregando o melhor que ele pode. Então, deixa isso tudo para o outro. E isso não é bom. Por quê? Porque cada um de nós tem características diferentes. Então, por exemplo, um outro professor que viesse dar aula aqui com uma característica diferente da minha, pode ser que vocês se adaptem melhor a isso, não sei. Pode ser que não. Ele está certo e eu estou errado? Eu estou certo e ele está errado? Não. Nenhum dos dois está certo nem errado. E por que isso acontece? Porque as pessoas são diferentes. Cada um tem o seu estilo de trabalho, cada um tem a sua proposta adequada de trabalho. E cada um vai procurar se encaixar exatamente nela. Tudo bem? Só que agora eu vou pedir licença para vocês, vou parar de compartilhar e vou falar o seguinte: 10 horas e 10 minutos. Vamos dar um intervalinho de 10 minutinhos. Toma uma água, lava o rosto, volta, porque agora eu vou pedir mais a participação de vocês. Então respira, se acalma que agora o bicho vai pegar. Tudo bem? 10h20 a gente volta. Tá bom. Um momentinho só.
Aí, voltamos. Todo mundo aí? Olha lá. Vamos pensar no seguinte. Quando a gente fala de desenvolvimento de habilidade, lê o que está aí e eu queria que vocês lessem e me explicassem o que é isso, o que vocês entendem disso. Podem ler em voz alta, podem ler só para vocês, do jeito que vocês quiserem, mas eu quero que vocês me expliquem o que vocês entenderam sobre isso. E aí? Eu acho que é assim, o professor ele tem que pensar nas aulas, direcionar da melhor forma para as crianças, né? O desenvolvimento dela, para elas desenvolver o pensamento crítico, as emoções dela, né? Como ela lidar no mundo, que não é fácil, né? Ela tá ali, mas os professores, ele tá preparando as crianças para o futuro, né? Então, direcionar da melhor forma para ela se Ok. tornar ser. Tá. E você, Doroteia, o que você acha? Que é o professor? Ah, Oi? não. É. Eu ainda estou lendo ainda. Ah, tá lendo ainda. É que é muita coisa assim aí. A gente tem que ler, pensar e refletir. Sim, mas essa é a ideia. Ó, vamos pensar no seguinte. Você, Marcelo, a hora que você falou, você já explicou essas duas categorias que estão selecionadas aqui, né? A habilidade do pensamento ou a habilidade cognitiva e as habilidades socioemocionais. Qual delas é mais importante? A cognitiva, né? O pensamento. As habilidades sociais também é importante, né? Na sociedade, tudo. Mas eu acho que as habilidades da criança, do eu, assim, Hum, como eu vou me importar, como eu vou seguir os meus pensamentos, eu acho que é mais importante. A cognitiva, né? Da pessoa. tá. Vamos ver o que a Doroteia vai falar. Hoje eu também acredito que sim. Porque desenvolve tudo uma maneira da criança se importar, como se diz, se portar mesmo, né? Porque ela vai avaliar se o que ela está fazendo mesmo em sala de aula é errado, se aquilo convém para ela, se é, né, da cultura o ela mesmo, né? Se aquilo para ela é bom. Eu acredito que sim. Tá. E isso se encaixa, então, na habilidade cognitiva. É, E se eu falar para vocês que não? não? Legal. O que vocês estão falando realmente é de suma importância, principalmente agora, nesse período pós-pandemia, é muito importante, mas isso é habilidade socioemocional. É como a criança vai reagir ao que acontece com ela. Isso está ligado às emoções, ao social, ao convívio. Quando a gente fala de habilidade de pensamento cognitivo, a gente está falando de matéria, de conteúdo. Marca aqui. Entendeu? Então, por É, exemplo, qual que é a entendi. habilidade cognitiva para matemática? O cálculo, o O raciocínio. cálculo. Entendeu? O que eu vou usar de
instrumento ou ferramenta específico para aquilo, tá? Agora, quando eu falo de habilidade socioemocional, eu falo da forma como eu me posiciono no mundo. Vocês falaram exatamente o que é, né, a habilidade socioemocional. Só que vocês colocaram isso como a pessoa pensando em fazer. E daí vocês levaram para o lado cognitivo. A gente vai pensar em fazer as coisas, sim, mas isso está mexendo com as nossas emoções. Isso está mexendo com o nosso envolvimento social. Então, por isso que elas se encaixam muito mais nas habilidades socioemocionais do que qualquer outra coisa. Então, por exemplo, empatia. A gente já conversou sobre empatia em aulas anteriores. O que é mesmo? É se colocar no lugar do outro. E por que eu preciso fazer isso, Marcelo? Assim, para não julgar, tipo, você vê aquela pessoa e você pensa, nossa, a situação que ela tá passando. Não, você não vai sentir a dor dela nem nada, mas, tipo, você ter empatia pelaquela pessoa, né? Tentar entender por que aquela pessoa tá fazendo aquilo, ou que levou ela a fazer aquilo. Isso, mas esse tentar entender, eu acho muito legal essa definição, mas eu preciso entender como. Você falou uma coisa que é muito importante, ó. Eu vou me colocar sem julgar. Para eu fazer sem julgar, qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? Me desprender dos meus valores, do meu conhecimento, né? Por quê? Se eu me coloco no lugar do Marcelo, numa determinada situação que ele está passando, e vou olhar a situação com o meu olhar, com os meus valores, com a minha experiência, com a minha vivência, eu não estou tendo empatia pelo Marcelo. Porque empatia é quando eu me coloco no lugar dele, mas eu tento olhar as coisas como ele vê. Para eu tentar entender a situação a partir do olhar dele. Porque se eu estiver fazendo isso a partir do meu olhar, não existe empatia nenhuma aí. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas é tão fácil ter empatia. Não é. Porque se você vai se desprender, se você vai se desligar dos seus, não dos seus valores, mas dos seus princípios, da sua visão, do seu julgamento das coisas, isso se torna muito difícil. E empatia é exatamente isso. Eu tenho que me colocar no lugar do outro com o olhar do outro. Entende? Se eu não fizer isso, de nada está valendo a minha empatia. Esse é da Doroteia. O que é, Doroteia? É que eu tô me lembrando da aula de ontem, o Marcelo também deve lembrar, porque eu não era de Libras, né? E eu realmente não tinha entendido isso. Aí ela deu um exemplo muito bacana da questão do intérprete e do professor, a diferença do intérprete e o professor de línguas que é surdo. E por quê, né? E eu não tinha entendido. Agora o senhor também fazendo a colocação é outra visão. Assim, não é que é outra visão, só acrescenta mais. Tá, o que ela falou para eu saber só? Na questão por exemplo, o intérprete, ele vai passar para o aluno tudo aquilo que o professor está falando. Certo. Então, teve um momento que o intérprete passou para o aluno fazer um exercício que necessitaria de ouvir, que era a questão de sons. Certo. Já se fosse o professor, que no caso tem que ser um professor, para ser professor de surdos, ele é surdo, e tem que ser surdo, ele jamais faria isso. Porque ele já tá, ele vive isso. Então ele passa a vivência dele. Ele passa aquilo. Então, essa é uma empatia, né? Ele vive aquilo, ele sabe aquilo, então ele passa aquilo. Então. Eu achei muito interessante, porque a minha dúvida era por que um intérprete não pode ser um professor? Mas justamente porque ele não vive aquilo.
E no caso, às vezes eu noto mesmo, às vezes a gente faz automaticamente certas coisas, o pensamento acaba sendo automático. A gente não. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de me acalmar, fazer uma leitura, ver se realmente o outro entende da mesma forma que eu simplesmente passo e acho que o outro tem que caminhar junto. Mas não é só você, Doroteia. Nós somos assim. Todos nós. Tá? Por quê? Porque a gente trabalha muito no automático. É normal. Por exemplo, ó, teve uma época que eu trabalhei com cegos. E qual era o meu maior erro com os cegos? Eu virava pro cara e falava assim, olha aqui para mim. Aí ele fala assim, o que vai adiantar, professor? Aí eu falava, tá bom, então não olha, então não quer olhar, não olha. Ah, que cara chato. Né? Por quê? Porque a gente faz no automático. Isso é uma expressão que a gente não faz nem por mal. É automático. É natural na gente. Só que, por exemplo, eu vi um vídeo uma vez que fala, né, para cegos, que um menininho cego, é um vídeo espanhol, inclusive, um menininho cego tá na sala, sei lá, terceira, quarta série, e a professora pede um trabalho sobre cores. E daí ele foi pesquisar o que eram cores. Só que ele era cego, ele nunca viu cores. Como que ele ia falar sobre as cores se ele nunca tinha visto? Como que ele ia falar o que que é verde, amarelo, azul, cor-de-rosa, se ele nunca tinha visto isso, se ele nunca tinha vivenciado isso? Qual foi a sacada dessa criança? Ele foi lá e pesquisou cores. Então ele pôs lá o que são cores, né? Aí tinha uma definição para cores e ele vai, né? E começou a perceber o quê? Que tudo, né, que as pessoas viam e ele não via, tinha alguma referência de cor. Aí então ele foi pesquisar os pássaros. Aí ele começou a identificar qual era o som que os pássaros faziam, né? E aí ele identificava o pássaro pelo som e por essa identificação ele procurava qual era a cor do passarinho para relacionar com a pesquisa de cores. Nossa, Ele é que da cego. hora. Então o que que ele fazia? Ah, o canto do pássaro preto, que é da cor preta, é assim e tal. Então é a cor de passarinho. Ó, as flores, elas têm cores e tal, mas o cheiro da rosa é diferente, né? Da rosa, que é vermelha, é diferente da margarida, que é branca e amarela e tal. Então ele começou a relacionar o que ele tinha de sensação, de sensibilidade, de experiência com as cores que ele não podia ver. Isso é uma outra habilidade que a gente pode desenvolver com os alunos, que é a resiliência. O que é resiliência? A resiliência, né, vem aí da engenharia, lá, não sei o quê, que é a adaptação que os materiais têm de acordo com pressão que eles sofrem. Então, alguns materiais sofrem pressão, eles ficam amassados, entortam e tal, não sei o quê. Alguns resistem e voltam ao normal, outros não. E a resiliência é isso para a gente. Então, por exemplo, esses cegos que eu citei, que eu trabalhei com eles, imagina se eles não aceitassem, né, essa minha falha de falar para eles, olha aqui para mim. Se eles não tivessem resiliência em relação a isso, iam falar o quê? O professor está me desrespeitando. Ele não respeita a minha deficiência, a minha dificuldade e tal, não sei o quê. E eles não, ao contrário. Eles brincavam com isso, porque eles sabem que eu, enquanto profissional, não estava desrespeitando a cegueira deles. E sim é que eu estava habituado a trabalhar com pessoas que não eram cegas. E as pessoas que não são cegas, 90% das informações que elas captam no mundo é através da visão.
E como eu não era cego, como eu não sou cego, né? Eu fazia isso porque é um hábito comum. É uma coisa que está automatizada em mim. Então, entender essas habilidades, né? Da resiliência, da empatia, do respeito, do amor ao próximo, da solidariedade, da cooperação. São todas habilidades socioemocionais com as quais nós precisamos trabalhar a nossa postura, a nossa colocação diante do mundo, diante das situações. Ah, professor, mas falando assim é fácil. Então, falando assim é fácil. O único problema é a hora que a gente vai fazer. Por quê? Porque nem sempre a gente está tão equilibrado, calmo, tranquilo, igual a gente está agora. Por exemplo, ontem eu estava fazendo uma atividade especial do Dia das Crianças, né, atrasado, com os alunos da escola, e tinha algumas atividades que eram para ser feitas, mas que precisavam uma ordem, uma sequência e a colaboração dos outros, né? Eu disponibilizei alguns brinquedos folclóricos para as crianças estarem utilizando, só que eu tinha uma turma com 20 crianças. E eu pus, por exemplo, 4 pares de perna de pau, 2 pares de chinelão, né? O que eles tinham que fazer? Dava para todo mundo pegar a perna de pau ao mesmo tempo? Não dava, eram 20 crianças, só tinha 4 pares. Então eles tinham que esperar o amigo tentar, se organizar, fazer uma fila, ou brincar com as outras, né? Dei alguns exemplos, mas tinha muitas outras coisas. Brincar com os outros brinquedos, fazer outras atividades, até desocupar uma perna de pau, e ele tentar andar. Aí teve um que falou assim, porque eu vou fazer agora, eu quero agora, porque tem que ser para mim. Eu falei assim, por quê? Você tem que respeitar o tempo do outro. Se você saiu daqui e não está esperando, né? Isso aconteceu na hora que eu estava batendo corda para eles pularem. O menino queria cortar a fila, ele queria entrar, só que tinha 6 crianças esperando a vez. Eu falei, por quê? Porque eu quero pular agora. Eu falei, então você entra na fila e espera. Não, mas eu quero ir na frente deles. Eu falei, você não pode. Você precisa respeitar o outro. Eles estão ali esperando, eles também querem. Se todo mundo quiser entrar ao mesmo tempo, como é que vocês vão pular? Como é que vai fazer? Aí ele quis chorar, brigou, me xingou. Então, tem várias coisas, né, que acontecem e, como eu vou dizer, é, que não dá para acontecer, vamos dizer assim, né? E exatamente por isso, porque se eu não me coloco no lugar do outro, se eu não quero entender o outro, como que eu vou trabalhar isso tudo? Então, ó, habilidades socioemocionais são aquelas que nos permitem controlar impulsos, respeitar regras e normas, nos conhecermos e conhecermos os outros, e orientarmos as nossas relações para o convívio com as diferenças, adotando uma postura ética. Quando um aluno, na prática de uma comunidade de investigação, tenta dizer com outras palavras um argumento para que o colega entenda, está desenvolvendo uma habilidade social e também emocional, pois tem que ter a paciência e um autocontrole de dizer a mesma coisa de vários modos. Então, por exemplo, olha só, deixa eu ver se está aqui o livro. Tá. Eu tenho um amigo que escreveu um livro, deixa eu parar de compartilhar isso aqui, a gente já volta. Eu consegui mostrar para vocês. Olha que legal, esse livro aqui, ó. Professor Fernando Cavalli. O nome do livro é Competências Socioemocionais na Educação Física Escolar, desenvolvendo virtudes e forças de caráter. Metodologia em consonância com a BNCC. Então, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela põe, né, diversas habilidades, né, a serem desenvolvidas em todas as disciplinas, né, também na educação física, mas esse cara fala da educação física porque ele é profissional de educação física e desenvolveu esse projeto dessas habilidades socioemocionais. O que acontece? Nós todos temos, né, as nossas forças de caráter, que são características que são muito marcantes na nossa vida.
na nossa personalidade, né? E existe um teste para isso. Depois eu vou tentar achar o link, ele mandou o link. Se eu achar, eu mando para o Marcelo e compartilhar com vocês. Se eu não achar, eu peço para ele, ele me passa depois. Então pode ser que eu não mande hoje. Mas se você fizer esse teste, você vai saber quais são os seus 4 valores de força de caráter. E a partir daí, quando você faz isso, né? Por exemplo, se você faz esse teste com todos os seus alunos, você já vai ter uma ideia de como cada um reage em cada situação. Qual é a característica de caráter dessa criança no momento de resolução de problemas. Então, por exemplo, tem alguns que têm a liderança nata. Ah, professor, mas a liderança é treinável. Ela é treinável, ela é aprendida. Mas tem gente que já tem isso naturalmente. Tem gente que tem um senso de cooperação maior que o outro. Tem outros que têm um senso de solidariedade maior que o outro, né? Então, tudo isso influencia no comportamento do seu aluno. E será que é importante nós sabermos isso para trabalhar com os nossos alunos? Eu acho que sim. Por quê? Por quê? Ela nem dá tempo de eu perguntar, ela já me conhece, essa menina. Por quê, Dorothée? Fala para mim, amor. Eu vejo assim, mesmo para mim lidar, para mim saber entender por que essa postura, às vezes porque a criança não vai querer fazer a atividade daquela forma, porque uma criança que tem o lado de achar que ela comanda tudo, ela vai achar que a forma dela que ela faz é correto, e o dos outros não. Então, trabalhar de uma forma diferente. Tem aqueles que vai aceitar tudo, e tá tudo bom, meio com medo, né? Então, eu acho que é. Eu vejo por mim mesmo, né? A gente é adulto mesmo. Sempre tem alguém que tem uma voz ativa e fala: não, você não vai fazer assim, aí você recua, porque você fala assim: não vou arrumar encrenca, não vou ficar quietinho. E às vezes o professor. Você tem essa mesma, ou se você tem essa mesma característica que ele, você vai bater de frente. Não vou fazer por quê? Né? E isso é importante, né? É claro que a gente percebe, sabe, Dorothée? Quando a gente olha, né, na aula, de acordo com as atitudes, você percebe isso nas crianças. Às vezes não precisa nem do teste. Mas se você fizer o teste, tiver a certeza antes de acontecer uma situação desagradável, não é melhor? Entendeu? E eu penso também, né, professor, assim, mesmo para colocação de como a criança vai aceitar a atividade, né? Porque eu escuto as meninas, eu não faço estágio, mas às vezes as meninas comentam que tem crianças que têm mais facilidade de se lidar, que elas aceitam mais. Tem o exemplo que o senhor deu agora mesmo, tem criança que quer fazer primeiro e outro não. Então, entender por que essa criança acha que ela tem o direito de fazer, que para ela é direito, né? Ela vê para ela isso. Sim. É importante para a gente também, para que eu também não tenha, para que eu não tenha uma reação meio que agressiva, porque geralmente eu estou acostumada àquele tempo do palmatória, né? Então, se a gente fizesse isso, a coisa fervia. Hoje já não pode. Não pode, né? Perdeu a graça, né? Fala sério. Era tão mais legal, não era? Nossa, então, o pai concordava com a gente ainda? Nossa, a senhora tá certa, pode ir. Então, aí é que tá, né? Essa mudança, ela vem, né, de uma forma muito significativa, né? Por exemplo, se a gente for falar na década de 80, né, 70, 80, o professor era autoridade na escola. Os pais, a família, apoiavam o professor. Sim. Se a criança tirasse uma nota baixa, se ela recebia um bilhete, o pai recebia um bilhete por mau comportamento da criança, o professor estava correto e o pai ia intervir, ia corrigir, ia falar, ia bater, espancar, sei lá o que ele ia fazer, né? Mas em consonância com o que o professor falou. Hoje, você manda um bilhete para casa, você dá uma bronca num aluno seu, no outro dia o pai está na escola querendo saber por que você falou aquilo. Que você não tem o direito de fazer, porque é ele que paga seu salário.
Não é assim que eles falam? Né? Então, é muito complicado, porque se a criança tem uma nota baixa, porque ela não estudou, não, mas você não pode corrigir. Como não? A minha posição aqui é essa. Eu estou aqui para ensiná-lo, eu estou aqui para ele entender. Igual eu falei ontem para esse menino. Ele começou, eu falei assim, olha aqui, vem cá me ouvir. Ele que saiu, eu segurei o braço dele, segurei a mão dele e falei assim, vem cá, me ouve, para de ser teimoso. Eu não sou teimoso. Eu falei, por que você está gritando? Eu estou gritando com você? Não precisa gritar. Você está sendo teimoso porque você não quer me ouvir. Ouve. Pensa no que eu estou te falando e vê a situação. Nesse momento, né, há anos atrás, eu estaria gritando com esse moleque e ia falar assim, ó, fica quieto e ouve, caramba. Hoje eu sei que se eu falar isso, eu estou perdido amanhã, né? O que eu falei para ele? Ouve, eu não estou gritando com você. Então, eu tenho que ter um autocontrole, eu tenho que manter a minha calma, eu tenho que conversar 1, 2, 10, 15, 1 milhão de vezes até essa criança entender. Esse menino, eu falei com ele, a atividade foi de 40 minutos. Eu falei com ele umas 10 vezes, pelo menos. Por quê? Porque não foi só uma vez que ele tentou passar na frente dos outros, não foi só uma vez. E só que daí tem uma coisa que é muito importante, e às vezes a gente acaba cedendo, né? Eles nos vencem pelo cansaço. Sim. Que é assim, você fala uma vez que não, ele vem, insiste, você fala a segunda, ele continua, daqui a pouco você acaba deixando ele fazer. Eu não deixei os 40 minutos, tanto é que ele foi embora falando assim, eu odeio você. Eu falei, não tem problema. Sinta-se à vontade para me odiar. Um outro dia você vai gostar de mim. Hoje, pode ser que não. Quando for adulto, ele vai lembrar. Sim, e o que acontece é assim, na verdade, se eu tivesse cedido para ele, eu ia mostrar para ele o quê? Continue fazendo a sua birra, continue fazendo as coisas erradas, que uma hora alguém vai ceder para você. E o que eu quis mostrar foi exatamente o contrário. O que pode, pode sempre. O que não pode, não pode nunca. E eu não vou voltar atrás. Então, se o pai vier reclamar, é exatamente essa minha postura com ele. Ó, ele não pode fazer isso em respeito aos outros. E ele nunca vai poder fazer isso em respeito aos outros. Porque da mesma forma que ele quer ser respeitado, ele precisa respeitar os amigos. Se fosse uma outra criança querendo fazer perante ele, eu também não deixaria. Não é nada pessoal com o seu filho. Por isso que eu não cedi. Por isso que eu não mudei. E um detalhe, né? Todas as outras crianças que quiseram fazer igual ele, né? Eu também não deixei. Tava batendo corda. Qual que era o exercício? Tinha que pular, cantando aquela musiquinha do quantos anos você tem, e errou, sai, entra outro. Ele errou, ele pulou 2 ou 3 vezes, errou e queria continuar. Eu quero mais uma chance. Eu falei, você tem mais uma chance. Entra na fila, a hora que chegar a sua vez, eu te dou outra chance. Não, eu quero agora. Não, não é agora. E aí todo mundo que errava, eu não dava chance. Ó, errou, você tem que ir para a fila. Tinha criança que não conseguia nem pular a primeira vez. Saiba, para mostrar para ele que a mesma regra que eu usei para ele, eu estava usando para todos. Porque se eu faço diferente, eu mostro para ele que é alguma coisa pessoal. Então, esse cuidado, né, na hora que a gente toma as atitudes, que a gente faz as nossas ações, a gente precisa estar muito atento a isso, para não ter, né, 2 pesos e 2 medidas, para não mudar a regra no meio do jogo. O que pode, pode sempre. O que não pode, não pode nunca. Isso é uma coisa que a gente sempre fala lá na escola. O que eu achava assim, como se diz, o pessoal fala que às vezes a gente não gosta das mudanças. Eu gosto muito, eu acho muito bacana porque me oferece muita oportunidade. Mas essa educação que a gente tinha, no caso que eu tinha na minha época, eu penso que ela ensinava muito mais a empatia do que hoje. Porque você vai por regras. A gente não aprende as coisas assim naturalmente, muitas coisas hoje eu percebo. São regras que eu aprendi e foram tão naturais que eu não levei como uma coisa obrigatória.
Porque, na realidade, essas regras a gente aprendia com os colegas, em contato, né? Sim. Brincando, porque eu lembro de brincar corda. Hoje, por exemplo, meu neto não pula uma corda. Se vai pular uma corda, é numa instituição que oferece umas férias na escola, mas no dia a dia se perdeu isso, né? Ficou muito como se diz? Na tecnologia, né? E eu falo assim, os meus professores foram rígidos? Sim, como toda época, né? Todo o seu contexto, tem um professor que tem mais facilidade de passar, como se diz, o conteúdo e outros não, mas ao mesmo tempo, assim, regras eram regras, e elas tinham essa postura, o professor tinha, e o senhor acabou de fazer a colocação, é não e é não. A gente não tinha que pedir duas, até quando eu entrei na faculdade, eu levantava a mão para pedir para ir para o banheiro. Aí eu falei para minha menina assim, mãe, filha, mas eu tenho que pedir licença para sair. Mãe, faculdade não é assim. Eu falei, então, mas é aquela coisa assim, acaba te dando uma liberdade. Tudo bem, você tem essa liberdade porque você é um adulto, mas automaticamente você vai vendo isso de uma forma tão diferente que vai passando para os filhos, para as Exato. crianças. Existe o respeito, né? Com quem está ali e de repente você vai sair, você vai ao banheiro, não custa, vamos dizer assim, você avisar. Por quê? Porque de repente você sai no momento de uma explicação que é importante alguma coisa, pode denotar, a pessoa pode imaginar ou pensar que você não está interessada, que está desrespeitando. Então, ó, com licença, eu vou ao banheiro, já volto. Pronto. Não, Não e é assim, pedir, é eu avisar. É eu diferente. saía do lado, eu sempre sento ao contrário da porta, então eu fico assim, sai na frente, a gente percebe que a gente atrapalha os outros alunos, porque todo mundo Sim, para te olhar, claro. né? E querer Desvia a saber atenção, o falta que de vai atenção. fazer. Então, eu realmente acho assim, eu não sei. Desse lado, agora, questão de modernidade, computadora, facilidade, tudo isso é mágico para mim. Mas Uhum. eu ainda tenho, eu ainda sinto falta disso, porque na realidade você colocava mesmo, olha, você vai fazer, por que você vai, porque eu lembro, você tá rindo por quê? Vai rir do seu colega? É. Eram umas coisas assim, hoje não, é natural, todo mundo ri, todo mundo vai, passa por isso mesmo. E o grande problema não é nem a proporção que essas coisas tomam, né? É, Começa a rir, daí isso gera uma discussão que vai gerar uma briga que vai ser arrastada além dos muros da escola, é, envolve família, envolve um monte de coisa e outros traumas e tudo mais. Por quê? Porque tudo é muito potencializado. Não existe, né? A gente sempre fala assim, essas novas gerações, né? Principalmente essa geração mais nova, que está muito ligada à tecnologia e tudo mais, eles não sabem lidar, por exemplo, com a frustração do perder. sim. A gente estava na rua, a gente brincava na rua, estava pulando corda, errou, tem que sair porque o outro vai pular. Beleza, a gente entendia. A gente teve que aprender a entender, a lidar com essa frustração. A criança que joga joguinho no celular, no videogame e tal, se ela está jogando sozinha, ela perdeu, o que que ela faz? Reinicia instantaneamente. Nada está influenciando, por exemplo, a, é, não tem a influência de sofrer com a frustração, de ter que passar a vez para o outro, de deixar de jogar, É. entendeu? Eles começam dali e tem alguns jogos ainda que tem aquele negócio de salvar, né? Ah, eu cheguei em determinado lugar, então eu não volto no começo do jogo. Ah, eu cheguei até um safe point, né, que eles falam. Ah, eu tô aqui nesse safe point, eu volto aqui. Então eu não tenho que voltar lá no começo. Ah, eu perdi aqui, então eu volto, tipo, 2 minutos atrás, dois lances atrás do jogo e continuo, né? Então É. nunca ele vai ter que entender, por exemplo, né, a dificuldade do recomeço. Hoje a gente estava fazendo uma atividade lá na escola antes de eu vir para cá e eu estava numa atividade que era que eles tinham que passar bolinhas. 6 crianças tinham que passar uma bolinha de tênis, uma para outra, a 3 metros, 4 metros de distância uma da outra, e colocar ela dentro de um balde. Ah, Esse era o jogo. Só que eu punha a fila. Então tinha 6 dentro do bambolê, lugar marcado, e os outros que não estavam participando estavam na fila. Por quê?
Porque a hora que o último colocasse o bambolê no balde, ele voltava correndo para o final da fila, todo mundo trocava de bambolê, passava outra bolinha. Só que quando errava, quando não pegava a bolinha que foi jogada, ou se ele saía do bambolê para pegar a bolinha, ou não acertasse o balde, tinha que começar de novo. E eles tinham 5 minutos para fazer isso, ganhava quem fazia o maior número de bolinhas. Né? Era uma gincana. Você precisa ver o desespero deles a hora que errava uma vez e brigaram. E tinha um menino lá que ele tá tendo alguns, desde o retorno presencial, ele está tendo alguns episódios de crise de ansiedade, e esse menino começou a fazer, e ele errou a primeira, e começaram a gritar com ele, você não pode errar. O moleque entrou em desespero. Por quê? Não admite errar, não sabe lidar com a frustração. Os outros querem ganhar a qualquer custo, daí acaba brigando. Eu falei, não é assim. Ele vai ficar, ninguém vai tirar ele do lugar, e vocês vão acalmá-lo e fazer ele passar a bola. Ele é capaz, ele consegue. Só que vocês precisam ajudar. Então, a gente atuar também imediatamente numa situação dessa é de grande importância. Sim. Por quê? Porque eu preciso mostrar para ele, né, no caso desse menino, para esse menino que estava tendo essa crise de ansiedade momentânea ali, que ele é importante, que ele é capaz, e para a turma, que respeitar esse momento dele é importante. Por quê? Porque poderia ter acontecido com qualquer um deles. Isso é um problema que a gente está encarando aí nesse período de pós-pandemia. As crianças ficaram em casa, tudo no computador, né? Muitos não estavam fazendo nenhum tipo de atividade física. Aí não lidou com frustração, com nada, chega agora. Com medo, com muita gente, né? Porque estava completamente isolado. Lá, se errasse, era só apertar o start e começava de novo. E aqui não é assim. Então tem muita coisa que fica envolvida e que se a gente não ficar atento, vai acarretar uma série de prejuízos, sim. Então depende muito da gente. Ok? Ok. Então vamos continuar aqui que tem coisa pra caramba. Tem só mais 15 slides para passar. Mentira! Não é nada. Então, olha lá. A Base Nacional Comum Curricular, né, ela traz um olhar diferenciado para a aprendizagem escolar. Por quê? Porque ela organiza, né, tudo a partir de competências gerais, que vão ser consolidadas a partir do desenvolvimento dessas habilidades cognitivas e socioemocionais. O legal dessa Base Nacional Comum Curricular é entender assim, o que eu tenho, o que eu preciso fazer, desenvolver, proporcionar, oferecer, né, ofertar para o meu aluno, a partir da experiência que ele tem, unindo isso ao que eu tenho de conteúdo. Então, agora a gente pode falar que a gente tem um documento que ele está mais humanizado, que ele respeita muito mais essas habilidades individuais. Por quê? Porque eu tenho. Quando a gente fala, né, da tecnocracia, que a gente estava falando no começo, é assim, você tem que aprender isso, problema seu, estuda. Aprende e pronto. Estuda mais um pouco. Faz o exercício. Lê outra vez. A BNCC, ela vai falar a mesma coisa, né? Você precisa aprender. Só que qual é a competência geral para você aprender? Você precisa ter a habilidade de interpretação de texto. Você precisa melhorar a sua ortografia, você precisa melhorar a sua compreensão. Como que eu vou fazer isso? Ó, tem essa sugestão. Vamos começar? Fez isso aqui, pô, não me adaptei, não deu certo, não foi legal. Vem para essa. Nossa, aqui já melhorou. Na terceira, essa aqui é perfeita. Então é aqui que eu vou ficar. Então eu tenho possibilidades, né, de ondulações de aprendizagem. Então eu vou desenvolvendo as habilidades, né, que são específicas, principalmente as de relações humanas, porque eu busco a ajuda nos outros.
eu busco ajuda com os outros. Eu não faço só para mim, eu faço por uma coletividade, por um grupo de pessoas que estão ligados a mim e que também podem, não só podem, como devem, desenvolver essas possibilidades de forma bem tranquila. Dá para entender ou não? Qual é a ideia do negócio? Acho que sim, né? Sim, acredito que sim. Então, aí, a partir do momento que a gente tem essa integração, eu acho que é mais ou menos essa a palavra, tá? Eu tenho essa união dos saberes e tudo mais, e esse desenvolvimento das habilidades, eu começo a dar autonomia para o meu aluno no entendimento disso. Então, ele começa a pensar nas possibilidades que ele tem para crescer, para se desenvolver, para se tornar ainda melhor. É isso que a gente faz. Ok? E com isso, a gente começa então a focar, né, a filosofia no desenvolvimento da habilidade do pensamento, embora isso vá contribuir às habilidades sociais e emocionais. Então, quando a gente fala no pensar, quem pensa? Eu. Se eu vou pensar, se eu vou desenvolver, é claro que a minha emoção está relacionada, está ligada a esse pensar. O meu convívio social, a forma como eu vou interagir com as pessoas, está ligada a essa habilidade de pensamento. Por quê? Porque para pensar, eu faço análises análise e argumentação sobre aquilo que eu estou pensando de acordo com meus conhecimentos prévios, conhecimentos anteriores. Porque a partir desse pensar, a partir dessa análise, a partir dessa interação, eu estou desenvolvendo e criando novos conhecimentos. Esse é essencialmente o meu trabalho. Esse é essencialmente o meu desenvolvimento adequado. Tudo bem? Até aqui? Sim. Então, ó, o tema habilidades do pensamento será abordado, mas é essencial que você possa conhecer um pouco, mesmo que de forma breve, do que se trata tais habilidades. Filosofia com crianças, embora não seja um componente curricular obrigatório, se evidencia como a prática e a possibilidade didática de atender às exigências da escola e do mundo contemporâneo. Galera, mesmo que eu não tenha um programa de filosofia para crianças implementado ou implantado na escola onde eu trabalho, isso é uma coisa que naturalmente eu posso trabalhar, né? Incentivar, motivar a criança a ter esse desenvolvimento da habilidade de pensamento. Só depende da minha boa vontade. Só depende realmente do meu querer fazer isso, tá? Nós, professores, fazemos isso. Só que muitas vezes a gente não evidencia isso. E o que quer dizer evidenciar isso? A gente não mostra para a criança o objetivo do nosso trabalho. A gente não mostra para a criança o que ela está ganhando, como a gente está fazendo isso. Entende? E isso é o que a gente precisa fazer. Mostrar para ela, ó, a gente está trabalhando isso, porque você vai começar a pensar melhor, você vai começar a se desenvolver melhor, você vai se colocar melhor, você vai saber selecionar os seus argumentos de forma mais efetiva. É isso que a gente precisa fazer. Tudo bem? Tudo bem. Dúvidas? A filosofia é feita de questionamentos, né, professor? Muitos ainda vão aparecer.
Sim, eu agradeço muito a atenção de vocês. E assim, olha só, é importante, né, que a gente tenha realmente essa ideia contextualizada, né, do pensamento e tudo mais. Por quê? Porque a partir daqui, né, eu consigo orientar, eu consigo direcionar todos os trabalhos que eu pretendo desenvolver com as crianças. Mas a ideia é essa. Tudo bem? Tudo bem. Então, meus amores, muito obrigado pela atenção de vocês. Um feliz Dia dos Professores, um ótimo final de semana. Semana que vem temos um encontro marcado para continuar batendo papo. Ok, obrigada igualmente, professor. Até mais. Tchau, tchau. Parabéns. Obrigado. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.